Boa noite, vamos lá para mais um pouquinho do nosso estudo, a beleza e a alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. E hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais no que diz respeito realmente à parte curativa da beleza, onde o autor traz algumas experiências científicas que estão sendo feitas nesse sentido e alguns relatos dos seus pacientes. É uma parte bastante interessante do livro em que a gente começa a entrar então mais profundamente nessa parte da cura através da beleza. Boa noite, Tereza. Vamos nós, para mais um pouquinho de estudos. Então, hoje nós vamos para um subtítulo do capítulo 8, que diz A Medicina Perfeita. O subtítulo seria A Terapia do Belo. Então, o autor começa dizendo que, na primeira parte deste livro, nós vimos que a beleza é um tônico de primeira ordem, capaz de nos devolver a vontade de viver. Aqui falaremos de como pode, inclusive, também nos curar. Antes de mais nada, de tantos desconfortos da alma. Porque a beleza, ela cura as nossas feridas, ela alivia o nosso peso mortal, de sermos mortais, e nos guia na confusão. E depois, em certa medida, ela pode também aliviar o sofrimento do corpo. Por sorte, a beleza pode ser encontrada um pouco em todos os lugares, e graças às vantagens da tecnologia, nós podemos inclusive reproduzir e multiplicar a beleza. Um número crescente de estudiosos se está interessando aos imensos poderes que a beleza tem de nos curar e de nos confortar dos nossos incômodos. Peguemos como exemplo a arquitetura. O lugar no qual nós nos encontramos, no qual nós moramos, passamos a maior parte do nosso tempo, pode facilitar a nossa cura e o nosso bem-estar, ou pode nos trazer obstáculos. Pode ser um magnífico suporte ou um tremendo obstáculo. Como é o ambiente no qual nós vivemos? Ele pergunta. E eu faço essa pergunta para você que está me assistindo. Como é o ambiente no qual você vive? Você gosta do lugar onde vive? Você gosta da decoração? Você gosta das cores, dos objetos, dos materiais? Como é organizado o espaço? Como é a luz? Quais são as cores existentes na sua casa? As cores das paredes, das almofadas, das mantas sobre o sofá, da sua roupa de cama, enfim, quais são as cores? Tem cor, Primeira coisa a se perguntar, porque às vezes nem cor tem. Se escutam as melodias da natureza ou os barulhos do trânsito? Existem quadros ou fotografias nas paredes? E qual a influência que isso tem sobre nós? Então ele diz, esses quadros são talvez fotografias com rostos de familiares opressivos? Ou paisagens serenas? Nem sempre nós podemos viver na casa ideal.
Porém, nós podemos fazer muito pelo lugar onde vivemos sem gastar uma fortuna. E em pouco tempo, podemos tornar o nosso ambiente muito mais agradável. E isso é muito particular, né, gente? Não estamos falando aqui de contratar decoradores e arquitetos para transformar a nossa casa numa casa de revista. Não, o importante é que a nossa casa tenha a nossa cara, que ali tenham objetos, cores, texturas que conversem conosco, com a nossa estética, com quem nós somos. Às vezes as pessoas contratam um decorador ou um arquiteto para transformar a sua casa de acordo com a moda, de acordo com aquilo que nesse momento faz sucesso entre os arquitetos. Mas muitas vezes o gosto do arquiteto não é o gosto da família que vai viver ali. Então, a nossa casa ela precisa ter algo nosso que converse com a nossa estética, com o nosso gosto pessoal, para que a gente possa se sentir em casa. Nos últimos anos, foram desenvolvidas diversas pesquisas que falam sobre como o ambiente hospitaleiro pode influenciar no decurso de uma doença. Em uma pesquisa feita na Inglaterra, eles se aproveitaram do fato que um hospital precisava ser fechado e os pacientes, enfermeiros e médicos tinham que ser transferidos para um novo hospital, que tinha sido construído de acordo com os melhores cânones arquitetônicos. A disposição do espaço, ambientes luminosos e ventilados, o design dos móveis, as cores, a proteção contra barulhos desagradáveis, tudo foi estudado detalhadamente. Além disso, os quartos estavam dispostos em maneira de deixar aos pacientes a liberdade de escolher se queriam privacidade ou se comunicar com os outros pacientes, de acordo com a preferência deles. Foram considerados todos os detalhes para que o ambiente não fosse só funcional, mas também belo. Os resultados foram surpreendentes. Redução de 21% de tempo de internação, diminuição drástica de analgésicos e maior satisfação entre os pacientes. Os dados recolhidos nos hospitais são úteis para quantificar os benefícios da beleza. Em um estudo conduzido por Roger Ulrich, eu fui atrás, esse é um professor de arquitetura paisagística e planejamento urbano na Universidade do Texas, e é dele a teoria de recuperação do estresse, teoria de Ulrich. Ele fez esse trabalho e alguns outros em hospitais para provar essa teoria de que um ambiente estudado detalhadamente para levar bem-estar teria sim influência no que diz respeito a estas questões que foram trazidas aqui em cima, redução na parte de medicamentos, redução de tempo de internação, maior bem-estar entre os pacientes. Então, esse estudo de Roger Ulrich foi publicado na revista Science e ali é descrito o andamento pós-operatório em 2 grupos de pacientes que tinham sido submetidos à remoção da vesícula. Os pacientes do primeiro grupo, da janela do quarto, eles viam árvores, enquanto os pacientes do segundo grupo estavam em quartos nos quais, das janelas, eles enxergavam somente um muro de tijolos. Os primeiros, os que enxergavam árvores das suas janelas, tiveram uma internação, um período de internação bem mais curto. E nos comentários, onde eles davam fotos
para as enfermeiras, e onde as enfermeiras também colhiam todas aquelas informações no que diz respeito a o paciente é muito ansioso, esse paciente chora, esse paciente precisa de mais medicação para dor, o paciente precisa ser confortado. Eles perceberam que esses pacientes tiveram menos necessidade de tomar analgésicos, né? Então, quando eles analisaram todas essas anotações das enfermeiras, eles perceberam isso. Em um outro estudo, sempre conduzido por Ulrich, junto a pesquisadores suecos e americanos, foram estudados pacientes de uma ala de cirurgia cardiológica. Estes pacientes, depois da operação, foram colocados em vários quartos, em alguns dos quais tinham fotografias de paisagens naturais. Em outros quartos, não tinha nada. E em outros quartos ainda, os quadros eram abstratos, com formas curvilíneas ou retilíneas. Esses quadros, eles estavam colocados exatamente aos pés da cama, de forma que fossem a primeira coisa que os pacientes encontrassem diante de seus olhos quando eles despertavam de manhã e quando despertaram também da anestesia. Com surpresa dos pesquisadores, se descobriu que os quadros abstratos aumentavam o sofrimento e o tempo de internação. Tanto que, por motivos éticos, esta parte do experimento foi suspenso, ou seja, não declararam, né? Para que não submetessem esses quadros abstratos a uma valoração negativa. Os pacientes que tinham de frente cenários de natureza, ao contrário, melhoravam muito antes dos outros. E todos os indicadores de estresse e sofrimento eram positivos, como, por exemplo, pressão não era alta, batimento cardíaco era lento, normal, tinham menor necessidade de uso de calmantes ou analgésicos, e a permanência no pós-operatório no hospital foi bem mais curta. Mais ainda do que as artes figurativas, a música pode curar e sanar. Existem vários estudos que testemunham a eficácia durante e depois dos interventos cirúrgicos. A internação pós-operatória diminui de tempo. A necessidade de analgésicos cai. A um certo ponto, alguém fez uma objeção, dizendo: mas não é possível que a música seja eficaz somente porque bloqueia os inquietantes rumores da sala operatória? Então, num estudo sucessivo, se subdividiram os pacientes nesta maneira. Alguns escutavam a música preferida deles com fones de ouvido durante a operação. Outros escutavam somente um barulho branco, rumor branco, como eles chamam, que é um som feito de propósito, né, estudado de propósito, um som que possa bloquear os barulhos externos, mas não é realmente uma música, é só um barulho. E um terceiro grupo de pacientes não escutava nada. Resultado da pesquisa: os únicos que tiveram benefício foram aqueles pacientes que escutaram a música durante a operação. Muito interessante, né? Essas duas pesquisas.
tanto a que traz o efeito dos quadros nos quartos de hospital, quanto essa com a música. Estes são exemplos concretos e mensuráveis de cura. Mas a cura não é somente um fato corpóreo. É também, talvez, sobretudo, um efeito psíquico e espiritual. O desconforto humano, antes ainda de ser físico, com frequência ele é emotivo. É uma angústia, é uma solidão, a ansiedade, a tristeza, o desespero. E eu que trabalho com a origem emocional dos sintomas, posso garantir para vocês que na maior parte de todos os sintomas e doenças está a questão emocional. E isso já é comprovado, mesmo que muitos médicos ainda não acreditem as doenças, a parte emocional, a gente já sabe que o emocional está intimamente conectado com o físico. E aí o autor diz o seguinte: pensando no meu trabalho com os pacientes, eu muitas vezes me perguntei em que consiste a cura. Essa não é uma simples eliminação de alguns sintomas ou a melhora de um estado de sofrimento. Ao contrário, é um processo orgânico que envolve todo o nosso ser. E não é produzido por um agente externo, por exemplo, por um remédio, ou por uma paisagem que se vê de uma janela. É um processo interior que vem, sim, com frequência, protegido ou estimulado por um fator externo, mas do qual são responsáveis forças físicas e psíquicas interiores. Ou seja, o que ele está dizendo? Que, claro, que a paisagem, o que está ao nosso redor, que é belo, pode sim ajudar. Porém, são as forças físicas e psíquicas internas que impulsionam o processo de cura. Se eu corto o meu dedo, o desinfetante e o band-aid me protegem, mas a cura é produzida por forças que operam silenciosamente no meu organismo. Se eu me sinto confuso ou dilacerado por dentro, a presença benéfica de um amigo ativa as minhas potencialidades de autorregeneração. O processo de cura, seja ele físico ou psíquico, nasce dentro de nós. Tenho uma indigestão. Fui insultado e ofendido. Desloquei o tornozelo. Ou passei pela perda de uma pessoa querida. Enfim, passei por um pequeno ou por um grande dano. E assim, eu procuro encontrar dentro de mim a inteireza originária. Nós podemos ajudar esse processo, mas, sobretudo, não devemos interferir. Uma vez, ele conta, o meu barbeiro me contou uma história. Ele estava gripado e chegou o doutor. Ele queria um monte de remédios, aspirinas, antibióticos, cortisona, para se livrar o mais rápido possível dos sintomas mais chatos. O médico, um homem das antigas, não estava de acordo com aquilo. E lhe disse: por que você não usa a cura dos 7 feijões? Cura
cura dos 7 feijões. Em que consiste essa cura? É simples, disse o médico. Eu coloco 7 feijões no seu bolso e cada dia você retira um. Quando não tiver mais nenhum feijão no seu bolso, você estará curado. Uma bela lição sobre os poderes que tem o nosso organismo de curar a si mesmo. Ou seja, o que ele quis dizer? A cura da gripe, ela requer de nós tempo, repouso. O corpo pede repouso para se recompor. E nós, na velocidade na qual vivemos, não damos ao nosso corpo o tempo necessário para ele encontrar a autocura. A cura tem necessidade de ser facilitada e encorajada. Com frequência, a pressa, o estresse, os pensamentos negativos são os obstáculos para a nossa cura. No lugar de repouso, de silêncio, de pegarmos um pouco de espaço para somente sermos, no lugar de estarmos a fazer coisas, isso nos ajudaria a curar a nós mesmos, nos ajudaria a retomar as nossas forças, a nossa saúde. E também existem outros fatores que evocam a cura. Cada um tem os seus preferidos. A música, um encontro com alguém querido, um passeio no parque. Algumas pessoas, sem ser curadores de profissão, eles têm uma presença, essas pessoas, que traz serenidade, que regenera, que traz segurança. E ter essas pessoas por perto nos ajuda. Então, se você tem alguém assim na sua vida, cuide dessa amizade, nutra essa amizade. Porque assim como pessoas que têm uma energia que nos gera ansiedade, desconforto, irritabilidade, tem pessoas que são o oposto, que têm essa capacidade de nos trazer conforto, calma, alegria. Então, que nós possamos cultivar essas pessoas ao nosso redor. Pode servir até mesmo olhar televisão, comer chocolate. Claro, a cura pode às vezes ser somente momentânea. Em outros casos, pode ser uma regeneração profunda, uma mudança que nos preenche de vitalidade e bem-estar, que abre novas perspectivas na nossa vida e evoca novas potencialidades das quais nós não suspeitávamos. Esse processo natural me preenche de maravilha cada vez que o vejo, diz o autor. Nós não podemos dirigi-lo, controlá-lo, porque ele vai para frente sozinho. Porém, podemos evocá-lo e facilitá-lo. Estarmos conscientes dessa potencialidade de autocura, saber como estimulá-la, saber aquilo que pode fazer com que estejamos bem. Eis os pontos que cada um de nós poderia utilmente aprofundar por conta própria. Talvez seria inclusive necessário ensinar as pessoas a descobri-los desde a escola elementar. Olha que interessante isso que ele fala. Eu vou reler esse pedacinho. Estarmos conscientes da nossa capacidade de autocura,
saber como estimulá-la, saber aquilo que pode nos fazer estar bem. Eis os pontos que cada um de nós poderia, de forma útil, aprofundar por conta própria. Ou seja, uma pesquisa que eu faço comigo mesmo para saber quais são as atividades que me fazem sentir bem, com quem eu me sinto bem, para que eu possa lançar mão disso naqueles momentos que se fazem necessários, e melhor ainda, não esperar chegar o momento em que eu esteja tão no fundo do poço que aí eu vou precisar de muito mais energia, talvez até de outras coisas como medicamento, médico, enfim. Então, eu não preciso esperar chegar no fundo do poço. Eu posso, a cada dia, ter um mini ritual de autocura. Começar o dia fazendo algo que me faz sentir bem. Encerrar o meu dia tomando talvez um banho quente mais demorado, com um sabonete cheiroso que eu escolhi para me dar de presente. Escutar a minha música preferida. Me deitar e escutar uma música relaxante para que eu tenha um sono reparador. Enfim, cada um sabe dentro de si o que lhe faz sentir bem. Nós temos essa percepção individual, porém nós precisamos nos dedicar para fazer essa pesquisa com o tempo. Quais são as músicas que eu gosto, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer e que eu possa preparar aquilo que me agrada. Então, ele diz que isso é tão importante que deveria, inclusive, ser ensinado às crianças desde a escola elementar, para que elas pudessem se autorregular emocionalmente. Por exemplo, muitos dizem que ler um bom livro os faz sentir melhor. A este propósito, eu gostaria de acenar o trabalho que é feito justo no campo da biblioterapia. Que um belo livro possa mudar a nossa vida já se sabe há muito tempo. Ultimamente, foram criadas iniciativas organizadas para estimular o enorme poder da palavra escrita. Citarei somente a iniciativa Prose Not Prozac, feita no Reino Unido. Se trata de um grupo de leitura em centros de comunidade, casas de repouso, hospitais para os quais se vai para fazer um procedimento rápido, se fica pouco tempo, bibliotecas e por aí vai. Um certo número de pessoas se encontra e lê juntas. Se encontram em uma hora da semana pré-definida e elas leem um livro em voz alta. Os participantes são de proveniência variada, lugares variados. Com frequência são pessoas da terceira idade, tem também pessoas sem teto, toxicodependentes, mães solteiras, pacientes psiquiátricos com distúrbios que vão da depressão até a demência e muitas outras pessoas. Os resultados são muito relevantes. Os participantes socializam, se sentem melhor e com frequência superam muitos dos seus problemas. Interessante isso também, né? Como essas atividades de grupo em que as pessoas se sentem fazendo parte de algo, seja um grupo de mães onde as mulheres se encontram para fazer um artesanato,
esse caso em que as pessoas se encontram para fazer uma leitura, tudo isso traz muito benefício, os grupos variados, onde as pessoas podem socializar. Isso já é comprovado que traz benefícios, sim. Para que a cura possa acontecer, é necessário enfrentar e expressar o próprio sofrimento em todo o seu horror lancinante. Não se pode fazer de conta que nada está acontecendo. Então, isso que ele diz realmente é o ponto principal de um trabalho de grupo, onde a gente está buscando algum tipo de cura, que a pessoa se sinta parte daquele grupo, se sinta pertencendo e se sinta à vontade para poder expressar aos poucos aquilo que está doendo ali no coração. Porque o simples fato de nós conseguirmos colocar para fora aquilo que nos incomoda já é um início de processo de cura. É necessário ter a coragem de ver a realidade por aquilo que é. O ponto de partida é esse. Em uma história inuit do Alasca, o corvo criou o mundo e decidiu ficar no mundo, porque ele era muito curioso para conhecer todos os animais. Um dia ele foi encontrar uma baleia e entrou dentro da barriga dela para ver como era. Ali ele encontrou uma bela moça que dançava e o corvo se apaixonou dessa moça e queria casar com ela. Mas a moça não podia deixar a baleia, porque ela era a alma da baleia. Porém, o corvo, que era muito teimoso e obtuso, não quis saber daquilo. Mudou o seu aspecto de corvo e se transformou num homem. A moça dançava e a baleia nadava, seguindo o seu ritmo. A moça e a baleia eram uma só. E o corvo estava apaixonado. Decidiu raptar a moça. Retomou o seu aspecto de corvo, a pegou pelo bico e voou para fora da barriga da baleia. Depois ele viu que a baleia, privada da sua alma, se debateu por um pouco e acabou morrendo. Inerte, foi levada pelas ondas até uma praia. E a moça foi ficando cada vez menor, até que ela desapareceu. O corvo ficou desesperado. Por dias e dias ele chorou perto do corpo da baleia na areia. Depois ele começou a dançar e dançou por algumas semanas. Na sequência, ele começou a cantar e cantou, cantou, cantou. No final, ele estava curado. E finalmente ele tinha entendido que cada ser vivente tem uma alma. O corvo tinha feito um erro terrível. Ele tinha matado quem mais ele amava. Ele tinha sido inconsciente e violento. Dando-se conta daquilo que ele tinha feito, ele entrou em desespero. Entrou nas profundidades da dor e, depois de ter gritado com todas as suas lágrimas, ele foi curado pela beleza do canto e pela beleza da dança. E aqui eu encerro essa leitura de hoje,
porque eu quero fazer com vocês ainda uma breve visualização. Na semana que vem, nós retomamos no subtítulo Metáfora da Cura. Então, quem está aí me acompanhando, eu vou pedir que, nesse momento, se recoste na cadeira, na poltrona, da forma mais confortável possível, que vocês possam encontrar uma posição confortável. Simplesmente fechem os olhos e comecem a respirar de forma lenta e profunda, buscando talvez inspirar em 3 ou 4 tempos. Vocês podem reter por esse mesmo tempo a respiração e na sequência você solta o ar, procurando usar um tempo ainda maior. Se você segurou e inspirou em 3 ou 4, que você solte em 6, 7, 8, aquilo que for possível e confortável. E você vai se mantendo atento à sua respiração, ao ar que entra pelas narinas. Então você inspira, segura e depois solta o ar bem devagar. E se mantém atento nessa percepção tátil do ar que entra e sai das suas narinas, procurando deixar que os pensamentos passem sem alimentar aquilo que passar pela sua mente. Deixe passar como se fossem nuvens e você volta para o seu estado de relaxamento, para a sua percepção tátil do ar. E nesse estado de quietude e relaxamento, você vai dando um comando para o seu corpo de soltar a cabeça, soltar expressões faciais, vai soltando, descendo esse relaxamento pelo pescoço, ombros, braços. Você deixa os seus braços soltos com as palmas das mãos viradas para cima, sobre os seus joelhos. Você desce esse relaxamento pela coluna vertebral, também pelo seu peito, abdômen, relaxando quadris, relaxando as coxas, joelhos, panturrilhas e pés. Você percebe todo o seu corpo em estado de relaxamento. As suas palmas das mãos estão voltadas para cima, seus braços estão soltos. E agora você começa a imaginar que você está segurando nas suas mãos uma situação que esteja incomodando nesse momento. Você divide o peso dessa situação entre as duas mãos, mas ambas carregam a mesma situação. Algo que esteja desconfortável, que esteja pesado nesse momento. Uma situação para a qual você queira trazer a essência do equilíbrio.
Basta que você coloque a intenção. Ao que eu quero trazer mais equilíbrio na minha vida nesse momento? E você intenciona colocar essa situação sobre as palmas das suas mãos. E agora você vai sentindo aos poucos a chama divina que começa a esquentar as palmas das suas mãos, como se a chama divina estivesse brotando das palmas das suas mãos e aquecendo essa região das mãos. A sensação é de calor, mas não chega a lhe causar qualquer desconforto. É uma sensação gostosa, um calor que acolhe, que ampara. Sinta essa chama, esse calor pulsando nas suas mãos. É uma linda chama, cheia de vida, bem no centro das palmas das suas mãos. E essa é a chama da purificação. Então você intenciona que essa chama, que esse calor da purificação divina, que ela vá envolvendo completamente essa situação que você quer transformar. E você visualiza, você imagina isso acontecendo da forma que vier. Simplesmente intencione que esse calor, que essa chama divina está agora envolvendo essa situação para a qual você quer trazer maior equilíbrio, que você quer transformar em algo mais leve. Aos poucos você vai visualizando essa situação sendo dissolvida pelas chamas. Ela está sendo transmutada, transformada, equilibrada pela chama divina, até que dela só reste um grande diamante pousado em cada uma das suas mãos. Uma pedra, a pedra de maior pureza. Sinta esses diamantes, um em cada palma das suas mãos. E você leva esses 2 lindos diamantes, agora com a sua intenção, para dentro do seu coração. Se você quiser, inclusive, fazer o gesto de levar as suas 2 mãos até o seu coração, simbolizando que você está acomodando esses 2 diamantes ali, faça esse gesto. Repouse os diamantes dentro do seu coração e visualize isso acontecendo da forma que for. Você levando esses lindos diamantes e acomodando-os dentro do seu coração. Eles representam essa situação transformada, a essência do equilíbrio recém-conquistado. E esse equilíbrio continuará vibrando dentro de você. Você segue percebendo esse equilíbrio. Permita que isso se acomode dentro de você, encontre um espaço de aconchego. Permita que isso siga reverberando dentro do seu coração,
e confie. Confie que é possível aliviar o peso das nossas dores através da nossa intenção. Nós temos capacidade de nos autorregular emocionalmente. Tome uma respiração bem profunda e aos pouquinhos, no seu tempo, você vem voltando para cá, para o aqui, para o agora. Devagarzinho, movendo as extremidades do corpo. No seu tempo, abrindo seus olhos. E se você quiser deixar um comentário a respeito de como foi a visualização, eu ficarei muito feliz de saber como foi. Então era isso, gente. Na próxima semana, nos encontramos novamente para dar sequência a esse estudo. Se você está gostando, se você está acompanhando, você pode compartilhar comigo como tem sido esse processo. Tá ok? Um beijo grande a todos, um abraço bem apertado, uma boa noite e um bom resto de semana a todos. Era isso então. Uma boa noite. Tchau, tchau.